Eu sou o professor Rodrigo do canal sonúmeros.com e eu vou dar continuidade à aula de revisão geral de geometria espacial para o Enem, resolvendo essa questão que é a questão de número 5. Acompanhe a leitura. Os raios de duas esferas concêntricas são 15 centímetros e 8 centímetros. Calcule a área determinada pela intersecção da esfera maior por um plano tangente à esfera menor. Pessoal, esse exercício parece um pouquinho cabuloso. Eu vou fazer a leitura de novo para a gente entender melhor o que ele quer dizer. Ó, os raios de duas esferas concêntricas. Quando que duas esferas são concêntricas? Quando elas possuem o mesmo centro. São 15 centímetros e 8 centímetros. Calcule a área determinada pela intersecção da esfera maior por um plano tangente à esfera menor. Então, ó, o resultado já está aqui. Se você achar que entendeu e é capaz, já vai lá resolver. Deixa o vídeo pausado, resolve e confere o resultado. Se você acha que não vai conseguir, então acompanhe a resolução. E o mais importante aqui para a gente entender esse problema é fazer um desenho. Eu vou fazer o desenho aparecer aí para você ver. Ó, você tem duas esferas, a esfera verde, que eu vou chamar de esfera grande, e a esfera azul, que eu vou chamar de esfera pequena. Elas possuem o mesmo centro, que é esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de ponto O. As duas têm o mesmo centro. Aí vem esse plano aqui, ó, que eu fiz com essa corzinha aqui bonitinha, e corta a esfera. Mas não corta em qualquer lugar. Corta num determinado local que esse círculo formado na esfera grande é tangente à esfera pequena. O que quer dizer que é tangente? Que eles têm um único ponto em comum. Você tem que imaginar que aquele plano está pegando naquele ponto só e não está cortando para lá. Tá? Então, esse é o desenho que representa o enunciado ali. Aí ele deu alguns valores, ó, que o raio da esfera pequena, que eu vou trazer aqui, ó, o raio da esfera pequena. Gente, raio é um segmento de reta que sai do centro e vai até a borda. Eu poderia trazer até aqui, poderia trazer até aqui, aonde eu quiser, desde que seja a borda da esfera pequena. E eu vou colocar esse raio aqui, ó, nesse ponto. Pronto. Então, esse aqui é o raio da esfera pequena que mede 8 centímetros. Vou colocar um 8 aqui. Perfeito? Aí tem outra coisa que ele fala, ó, que o raio da esfera grande é 15 centímetros. Aqui é o centro das duas esferas. E o raio da esfera grande é um segmento de reta que sai do centro e vai até a borda da esfera grande, ó, que é lá. Então, essa linha que eu passei agora mede 15 centímetros e o outro raio mede 8. Aí ele pergunta, calcule a área determinada pela intersecção da esfera maior por um plano tangente à esfera menor. O que ele quer? Ele quer a área dessa parte pintada de azul, que é a área da secção. Só que a área da secção nada mais é do que um círculo. E qual é a fórmula que calcula a área de um círculo? Πr ao quadrado. Para calcular a área dessa secção, eu preciso saber quanto mede o raio, tá? Então, eu vou ter que fazer o quê? Descobrir quanto mede esse pedacinho aqui, ó, que é o raio. Beleza? Mas para isso, o que eu vou fazer? Eu vou observar que esse triângulo formado entre os pontos O, O'A, esse triângulo OA é um triângulo retângulo. E nele eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Qual seria o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa. Quem é a hipotenusa ali? O 15. Por que o 15 é a hipotenusa? Porque fica oposto ao ângulo de 90 graus. Está do lado oposto. Então, 15 ao quadrado é igual esse cateto ao quadrado, que é 8, mais esse outro cateto ao quadrado, que é R. Então, o que eu tenho? 15 ao quadrado, 225, igual 8 ao quadrado, 64, mais
r ao quadrado. Aqui, 225, esse 64 vai passar para cá fazendo continha de menos, ok? Então, vai ficar 225 menos 64 igual a r ao quadrado. Agora eu vou fazer essa conta de menos, só que eu já vou escrever do jeito certo. Eu vou escrever que o raio ao quadrado é igual. Quanto que dá 225 menos 64? Ah, se fosse aqui 225 menos 50, então daria 175. De 175 eu tiro 14 que falta, 175, então vai sobrar 161. Isso, 161. Perfeito. Gente, aí eu vou passar o 2 para o lado de cá em forma de raiz. Eu vou passar, mas não precisava. Por que que não precisava? Porque olha o que nós temos na fórmula. A área da secção é igual a π vezes o raio ao quadrado. E o que nós temos nessa linha? Justamente o raio elevado ao quadrado. O que eu tenho que fazer então? Substituir lá. O raio ao quadrado vale quanto? 161. Vem aqui e coloca aqui. A área da secção é igual a π vezes 161. Isso vai dar que a área da secção é igual a 161 π. Como está tudo em centímetros, centímetros quadrados. Dava para fazer do outro jeito. Ficaria assim, ó. A área da secção é igual a π vezes raiz quadrada de 161, ainda elevado ao quadrado. E aí você ia cortar as raízes, ou ia cortar a raiz com o expoente, e ia sobrar 161 π, ok? O resultado seria igual a 161 π centímetros quadrados. E aí resolvemos mais um exercício, vamos continuar dando a nossa aula de revisão.